Olá, queridos alunos e alunas, vamos começar mais uma videoaula de biologia, agora relacionada com o sistema endócrino. Particularmente, nós vamos falar sobre as glândulas endócrinas, que são essas glândulas que produzem os hormônios do nosso corpo. Então, vamos a elas entender como elas funcionam e quais são elas. Bom, primeiramente é importante a gente destacar a diferença entre as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas, né? Então nós temos dois tipos de glândula, tá? Então, por exemplo, a glândula salivar, ela é considerada uma glândula exócrina. Por quê? Ela vai produzir a saliva, né, que tem água, que tem enzimas digestivas, né, como a amilase salivar que a gente já viu, e essa secreção que é produzida, ela é eliminada externamente, ou seja, ela vai ser produzida e vai ser liberada na boca, e a secreção, no caso que é a saliva, ela então vai ajudar no processo de digestão dos alimentos. Nós temos outras glândulas também. Se a gente for pensar, por exemplo, o pâncreas, né, também, né, ele tem uma parte dele que é exócrina, então vai produzir algumas enzimas digestivas, como a própria tripsina, que a gente já comentou no sistema digestório. Porém, o próprio pâncreas, que eu comentei agora com vocês, também é uma glândula endócrina, tá? O que significa isso? As glândulas endócrinas são aquelas que produzem hormônios, e esses hormônios então são secretados, vamos dizer assim, na corrente sanguínea, certo? Esses hormônios também são chamados de mensageiros químicos, porque eles são produzidos em um local, numa glândula endócrina, são liberados na corrente sanguínea e eles vão ter a ação em determinados órgãos ou em determinados tecidos e células. Então eles aproveitam o sangue para viajar pelo corpo, e a função desses hormônios nada mais é do que estimular as células a fazerem alguma coisa ou inibir a ação dessas células, certo? Então, nessa nossa videoaula, nós vamos dar atenção às glândulas endócrinas. Então, vamos ver quais seriam elas. Então, aqui nós temos um esqueminha mostrando as principais glândulas endócrinas do nosso corpo, certo? Nós temos algumas que se localizam no sistema nervoso, como algumas partes do próprio encéfalo, né, do próprio cérebro, como por exemplo o hipotálamo, né? Então essa região do hipotálamo é uma região cerebral que produz alguns hormônios que vão controlar a outras glândulas, certo? Então o hipotálamo é como se fosse um termômetro, um termostato que vai recebendo as informações do corpo para entender se as outras glândulas têm que produzir mais hormônios ou então se elas têm que diminuir a sua produção de hormônios. Esse mecanismo que a gente vai ver nas aulas Webex é um mecanismo chamado de feedback. Pode ser tanto feedback positivo quanto feedback negativo, certo? O feedback positivo ele vai estimular a produção de hormônios e o negativo vai inibir a produção de hormônios, tá? Então, o hipotálamo, né, é uma região do cérebro que produz hormônios, considerado também como se fosse uma glândula. Próximo ao hipotálamo, nós temos outras duas glândulas que são a pineal e a hipófise. Essa hipófise, né, essas duas são pequenas glândulas que estão na base do cérebro, elas estão sob o controle do hipotálamo e produzem também importantes hormônios que depois nós vamos ver com detalhe quais são eles. Depois, na região da garganta, nós temos uma outra glândula bastante importante chamada de tireoide. A tireoide está relacionada com a produção de hormônios relativos ao nosso metabolismo. Também a gente vai ver quais são eles na aula Webex. Na região do peito, nós temos uma outra glândula bastante importante que é chamada de timo. Mais abaixo, nós temos nos rins as glândulas que estão acima dos rins, que são chamadas as glândulas suprarrenais ou adrenais. Então, essas glândulas também produzem alguns hormônios bastante importantes para o funcionamento do corpo.
Temos também, como já foi dito, o pâncreas, né, que ele faz parte também do sistema digestório, ele vai produzir algumas enzimas digestivas, então o pâncreas ele é considerado uma glândula mista, né, tanto endócrina, produzindo alguns hormônios como a insulina e o glucagon, que são hormônios que vão controlar as taxas de açúcar no sangue, quanto algumas enzimas digestivas, como a própria tripsina que nós já comentamos. E por último, nós temos as glândulas que produzem hormônios sexuais. No caso, o ovário ou os ovários nas fêmeas ou nas mulheres que produzem os hormônios femininos, né? Então, o ovário, além de ser uma região produtora dos gametas femininos, que são os óvulos, também produzem hormônios que vão regular, né, a produção do próprio óvulo e que regulam também o ciclo menstrual. E no caso dos machos ou dos homens, nós temos os testículos, que também são glândulas que, além de produzir os espermatozoides, né, para a reprodução sexuada, também estão relacionados com a produção de alguns hormônios, como a própria testosterona, o hormônio masculino, né, mas que as mulheres também produzem. Ok? Então, quando nós falamos de ovários e testículos, estão relacionados à produção de hormônios sexuais. As outras glândulas do nosso corpo estão relacionadas na produção de hormônios, né, que independe do sexo, tanto masculino quanto feminino, elas produzem da mesma forma. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Um abraço e tchau!